cima do cão! Ai, meu Deus! Tá explodindo tudo! É uma noite, um dia abençoado. Eu não sei a hora que você vai assistir esse podcast, mas eu sei que Deus vai falar o teu coração e você vai ser esclarecido, vai ter muito conhecimento. Ele que tá aqui hoje comigo tem uma história sensacional, muito polêmico também. Já falou que eu posso perguntar sobre tudo, gente. Você já sabe quem tá aqui? Se ainda não sabe, tem muito fofoqueiro nos assistindo que tá perguntando: quem tá aí com você, Eric? Quem tá aí? E ele é um cara assim, vou falar pra você, ele é pastor, é um líder religioso que tem um conceito muito grande em meio aos evangélicos. Ele é presidente do PL. Caraca, meu irmão, hoje vai esquentar, hein? E a esquerda pira. Já começou ali a ficar todo mundo doido. Meu Deus, o hater vai manifestar aí hoje, hein? Senhor da glória! Ele também é vereador na cidade do Rio de Janeiro, é presidente da Comissão de Combate ao Racismo, escritor do livro Capitalismo e a Favela. Então tem muito tema sensacional pra gente trabalhar aqui hoje. Está comigo o grande vereador Rafael Satie! Bora pra cima, meu irmão. Rapaz, eu não posso começar com essa pressão toda, não, senão eu fico sem voz, cara. Pô, parabéns pelo trabalho, uma honra muito grande, Eric, estar aqui com você no seu podcast de muita relevância. Parabéns pelo trabalho que você tem feito na comunicação. Não é de agora o teu trabalho, né, meu irmão? Anos e anos aí comunicando, apresentando, né? E eu me sinto muito honrado em poder estar aqui com vocês nesse podcast, nessa mega estrutura. Vambora, tem muita coisa, muito assunto maneiro pra gente conversar e eu espero poder contribuir, colaborar, elucidando as pessoas e fazendo as pessoas conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Vou mandar um abraço aqui pra galera aqui, Bora! Rafael, mandar um abraço aqui agora pra Eliana. Manda um abraço pra Eliana. Eliana, forte abraço, Eliana. Deus te abençoe. Um abraço pro Jorge. Ô, Jorge, forte abraço, meu irmão, pra você, um abraço pra toda a sua família. Bem apertado. Pro Inácio, que tá aqui com a gente. Qual? Inácio? Inácio. Mas não é Luiz Inácio, não, né? É ele mesmo! Aí não. Manda um abraço pra ele. Não, eu quero que esse se exploda, que ele vá pra cadeia, que ele volte pro lugar que ele nunca deveria ter saído. É isso que tem que acontecer com o Luiz Inácio. Que isso? Você não merece um abraço, não? Não, ele merece um abraço. Não, tô brincando. Mas merece um abraço lá do carcereiro lá, ó. Eu tô brincando, gente. Aqui é opressão total, é assim. Ele não caiu, gente. Não deu mole, não. O Varão tá ligado. Agora falando sério, é brincadeira da parte. Claro. Vamos que vamos. Hoje a gente vai perguntar muito aqui. Eu vou perguntar sobre tudo. Bora pra liberado. Cima. Tá liberado, irmão. Mas eu vou ter um bigode desse ainda, mano. Será? Cara, olha só, eu não tenho barba. Minha família não tem barba. Eu tô com isso aqui há mais de 5 anos, irmão. Você tem barba, né, velho? Você... Não, você já viu, né, Varão? Eu pinto até o cabelo. Varão estiloso, né, rapaz? Varão bonito, né? Então, Varão, vamos lá. Posso Bora. chamar de Varão de você? Varão, você, senhor, vereador. Não vai prender, não, que você é o cara da fiscalização. Eu não sou o Alexandre de Moraes pra te prender à toa, né, meu irmão? E aqui, ó, o negócio eu não vai sou, ficar eu não sério. sou. Daqui a pouco a gente vai falar desse homem. Vamos começar leve? Ou quer falar dele logo? Você que sabe, eu tô à vontade. Tá tranquilo, vai lá. Então, vou iniciar aqui com uma pergunta bem light. Como é que é ser o presidente estadual do PL? Hoje o PL tem uma relevância muito grande em todo o Brasil, né? Assim como lá atrás o PSL teve, eu acho que por onde o Bolsonaro passa, né? Sim. Traz essa notoriedade pro partido. A relevância do PL está no Bolsonaro. Isso aí. E você acha que, tipo, caso o Bolsonaro sair do PL, você acha que o PL morre? Morre não, mas dá aquela diminuída como o PSL? Não, natural dá diminuída, mas morrer não. É importante levar em consideração o protagonismo do presidente Bolsonaro. É ele quem faz o PL ser essa máquina de votos, vários vereadores eleitos, mais de 5 mil vereadores eleitos no Brasil. Nós estamos falando de vários prefeitos, só no Rio de Janeiro, mais de 20 prefeitos foram eleitos no Brasil. O governador também é do PL, então você tem aí um partido gigante. E esse tamanho se dá ao presidente Bolsonaro. No entanto, a gente não pode descredibilizar a trajetória do partido. O partido já era um partido médio-grande antes do Bolsonaro entrar para a sigla. Então o PL, antes do Bolsonaro, ele já tinha 45 parlamentares em Brasília. Então não era um partido nanico, não era um partido pequeno, já era um partido de médio para grande porte. Então é importante a gente levar isso em consideração e sermos honestos, né? Eu sou o presidente do PLJ, não é do PL. PLJ é
o PL jovem, né? O Partido Liberal Jovem. Então, hoje eu cuido de toda a juventude nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E que é uma responsabilidade muito grande. Sim. Como você vê essa responsabilidade? Você lidar tranquilamente? Bom, a responsabilidade é grande, assim. Por que a responsabilidade é grande? Primeiro que eu gosto de fazer um trabalho muito sério. E, assim, lidar com a juventude, qualquer coisa que você faz na vida, mas com a juventude muito mais. Você está lidando com pessoas mais novas que olham para você e para a sua vida como uma referência, como um espelho. Eu já vivi muito isso na igreja, com liderança de juventude, de adolescente na igreja. O cara olha para você e ele olha como um exemplo de vida. Então, liderar jovem diz muito mais respeito do que você conduzir a algum lugar. Porque a condução que você faz com eles não é pelos seus feitos, mas é pelo seu próprio exemplo. Então, isso torna-se um desafio, sobretudo por estar no PL. O PL é o maior partido do Brasil. Hoje, o presidente do partido nacional é o presidente Valdemar Costa Neto, que recebe essa autonomia e essa responsabilidade lá atrás, com Álvaro Vale, que é o fundador do partido. E é por isso que eu falo para você, o Bolsonaro, de fato, fez o partido se tornar um partido gigante. Mas o partido já era um partido de médio, grande porte, justamente pela fundação dele, do Álvaro Vale. Em seguida, o Valdemar Costa Neto, aqui no estado do Rio de Janeiro, o Altinil Curti é o presidente. Então, a responsabilidade é muito grande. Você carregar a bandeira do Partido Liberal sobre os seus ombros, com esse gigante da política, a começar pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe que a gente tem que conduzir com destreza, com inteligência, com sabedoria, com humildade, respeitando também as nossas autoridades e, evidentemente, mobilizando. A juventude do PL hoje, sem dúvida alguma, de longe, ela é a juventude conservadora política mais atuante do estado do Rio de Janeiro. A gente faz mobilização, a gente tem cursos, clube de leitura, grupo de estudo. A gente começou com um curso lá que é chamado Estrutura de Poder, onde nós estudamos o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. A gente ensina aos nossos jovens que a vida política, do ponto de vista eletivo, não deve ser o final, ela é o meio. Então, a gente ensina aos nossos jovens no PL a serem, por exemplo, estudarem para ir para o Poder Judiciário, até mesmo para ser político, caso ele tenha vocação, engenharia, para ele ir para o mercado privado. Então, a gente ensina os nossos jovens, de fato, a serem cidadãos que são cidadãos honestos e que sejam bem-sucedidos na sua vida. Você que chegou aí agora, a Opressão Total hoje tá que tá. Hoje o negócio vai pegar fogo. Aí hoje haters vão derrubar esse canal, hein? Culpa tua. Hater, eu não tenho medo de hater. Eu nasci no Jacaré, já nasci cancelado. Já nasci cancelado. Gente, a palavra é muito forte. Eu também tenho história dentro da comunidade. Eu Maneiro. Comecei. Temos basicamente, provavelmente, a mesma história. A gente não tinha legal. nada e... isso. Graças a Deus, primeiramente, Amém. né? Nós estamos aqui. Quantos amigos nossos não tiveram, infelizmente, a mesma oportunidade? É verdade. Isso dói no nosso coração. Mas isso foi um assunto para outra hora, beleza? Com certeza, vambora. Você que chegou agora aí, deixe um comentário, independente de qual lado você esteja. O teu comentário aqui é muito importante. Teu compartilhamento também, não é isso? Claro, curtir, comentar, compartilhar, dá relevância aí pro canal. Mas ele não quis mandar um abraço para Inácio, eu vou sair daqui triste. Ô, meu irmão, aí não dá, pô, aí não dá. Vamos falar de coisa polêmica? Bora. Polemicar aqui agora? Vai, pra cima. Toda a direita batendo pra caramba no Alexandre de Moraes. Eu acho que onde você passa por aí, alguém deve perguntar sobre o Alexandre de Moraes, né? Sobre o impeachment, que é algo que está muito em alta, né? E vai ficar durante um bom tempo. E você acha que esse impeachment é possível? É só uma imaginação do que pode, o pessoal tá batendo e não vai dar em nada. A tua opinião sobre isso? Bom, as análises dos jornalistas há 2 anos atrás era que não daria em nada. As análises dos analistas políticos também era que o Eduardo Bolsonaro não tinha relevância. Inclusive, chamavam o Eduardo Bolsonaro de fritador de hambúrguer, como se satirizando a imagem do Eduardo. Isso aconteceu aí há 4, 6 anos atrás, quando o Bolsonaro tentou indicar o Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Bom, o Alexandre de Moraes, ele prendeu pessoas injustamente, pessoas morreram sob custódia, sob a tutela do ministro Alexandre de Moraes, que é o caso do Clériston Pereira da Cunha. O Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, ele morreu porque ele já tinha comorbidades físicas, estava preso com as mesmas comorbidades. A Procuradoria-Geral da República avaliou a situação e deu parecer favorável pela soltura dele. O ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu dobrar a aposta, assumindo a responsabilidade, e o Clezão morreu na cadeia. Morreu sob a tutela do Estado. E isso é inadmissível. Isso aí é um ferimento frontal aos direitos humanos.
não é verdade? Então, o ministro Alexandre de Moraes, ao longo desses últimos anos, ele vem cometendo algumas ações que são ações que fogem da Constituição de 1988 de Ulisses Guimarães. E veja, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. A maior prerrogativa do ministro do Supremo Tribunal Federal é guardar a Constituição, é proteger a Constituição. E tudo que ele tem feito é o oposto. Ele não está protegendo a Constituição. Então, cabe a um juiz que não protege a Constituição quando sua prerrogativa é protegê-la, ser afastado. Afastado das suas prerrogativas, ser impeachmentado. Então, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é eminente. Há 2 anos atrás era algo inalcançável, não é? Mas agora não. Agora o ministro Alexandre de Moraes ele foi sancionado pelo Donald Trump, pelo governo dos Estados Unidos, justamente por violar os direitos humanos, justamente por manter preso domiciliarmente um presidente que nem julgado foi. Não existe isso. Como você prende alguém que nem foi julgado, cara? Que loucura! Como você coloca a tornozeleira eletrônica? A tornozeleira eletrônica é justamente um mecanismo tecnológico para você monitorar uma pessoa. E por que você monitora uma pessoa? Quando há risco eminente de fuga. O Bolsonaro está sem passaporte há quase 2 anos ou mais de 2 anos. Como é que o cara vai fugir se ele não tem passaporte? Como é que ele vai fugir se ele tem despacha no escritório em Brasília, no Brasil 21, no escritório do PL? Então, assim, as ações do ministro... Isso que eu estou falando do Clezão e do Bolsonaro. Você tem um Daniel Silveira que está 5 anos preso. 5 anos preso. Você tem vários políticos que perderam contas de redes sociais. O Alexandre de Moraes, ele é tão ousado que ele abriu um inquérito por ofício, que já é errado isso. Você não abre inquérito por ofício. Tem que primeiro ver uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. A denúncia quem faz é o PGR. Para depois a Polícia Federal abrir o inquérito e atuar até que o juiz dê a sentença. Hoje, a Procuradoria está sendo anulada, porque é o Alexandre de Moraes que faz a denúncia. A Polícia Federal está sendo anulada, porque é o Alexandre de Moraes que abre o inquérito. E o próprio Supremo Tribunal Federal está sendo anulado, porque por decisões monocráticas, ou seja, decisões únicas, ele também está julgando as pessoas. Então, para o bem da democracia, o ministro Alexandre de Moraes precisa ser destituído das suas funções e das suas prerrogativas, para o bem do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição centenária e que goza de um prestígio e de uma credibilidade. O Alexandre de Moraes ele não é maior do que o Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes não é maior do que a Constituição e o Alexandre de Moraes não é maior do que o Brasil. Por essa razão, há sim um risco eminente dele ser impeachmentado. E as últimas ações do Alexandre de Moraes mostram claramente um certo desespero mediante a tudo que ele está passando. Hoje ele foi notificado pelos bancos que a bandeira Mastercard já cancelou. Ele não consegue usar mais a bandeira internacional. Está fechando o cerco. E aí, quando um animal ele está sendo... eu não estou chamando o Alexandre de animal, mas estou fazendo uma alusão aqui. Quando ele está encurralado, o que ele faz? Ele ataca. E é o que ele está fazendo. Olha o que ele fez com o pastor Silas Malafaia, uma autoridade eclesiástica. Isso é uma vergonha, cara. Eu não posso nem falar muito, porque eu tô com um vereador aqui, então eu vou falar fora do ar depois, porque eu também não quero cancelar o vereador, mas não. É uma vergonha. Isso aí... Uma vergonha. Não vou chamar ele de vagabundo aqui, porque... Não, o que o Alexandre de Moraes está fazendo com uma autoridade eclesiástica, qual é o crime do Alexandre do Silas Malafaia? Não tem crime. Ele tira o passaporte do Silas Malafaia mais uma vez com risco de fuga. Bom, o Silas Malafaia ontem estava voltando da Europa, de Portugal, porque ele foi inaugurar uma igreja lá. Alguém que quer fugir volta para o Brasil? Ele poderia permanecer lá, meu Deus do céu. Ele chega no Brasil, a Polícia Federal toma o passaporte dele, apreende o celular e o pior, Eric, o pior, a Polícia Federal vaza os áudios e as mensagens que o Silas Malafaia mandava para o presidente Bolsonaro. Simultaneamente, enquanto o Silas Malafaia dava a entrevista coletiva no aeroporto, a imprensa soltava os áudios. Você sabe por que o processo do Lula, os processos foram anulados? Porque o Deltan Dallagnol, que era procurador, mandava mensagem para o juiz, que era o Sérgio Moro. E aí, segundo os ministros do STF, as mensagens que o procurador mandava para o juiz feria o princípio basilar do direito, que é a isonomia e imparcialidade. Por muito menos o Lula e os seus processos foram anulados. Por que a Polícia Federal está prestando esse serviço de Léo Dias, serviço de fofoqueiro, para mandar mensagem e vazar esses áudios de um pastor? E aí, no áudio, a gente viu o pastor Silas Malafaia falando palavras duras. Nada demais. Nada demais.
Se você que é evangélico e tá tristinho porque o Silas Malafaia falou algumas palavras duras, você é um crente Nutella, você não tá pronto nem para ouvir João Batista, que chamava as pessoas de raça de víboras na beira do Rio Jordão. E o Rio Jordão tava lotado de gente querendo se batizar. E você não precisa concordar com o Silas. Eu não concordo com o tudo Silas bem. em várias partes. Claro, pode ser, tudo bem. Porém, tipo, o direito dele, a gente tá numa democracia, você não pode cortar a fala. Claro que não. De qualquer um. Quer seja do Bolsonaro, quer seja do Silas. Você tocou num ponto aí, pô, os ministros do STF só foram enxergar que Curitiba não era o local para fazer o julgamento. O julgamento 5 anos depois. É muito complicado, né? E quer vir me prender, vem. Eu não tô nem aí. Paulo foi preso, Silas foi preso. E se eu tiver que ser preso, eu também vou. Por crime de palavra. Se eu tiver roubando, se eu tiver, enfim, envolvido em esquemas de corrupção, aí sim eu vou ter vergonha. Agora, por crime de palavra, pode ser pastor, pode ser de outra religião, não importa a religião. Eu quero que todo mundo possa falar livre, igual nós estamos falando aqui. É isso. Que já não há essa liberdade aqui no nosso país, infelizmente. Vamos falar do Rafael, porque o tempo hoje está corrido, gente. Muito corrido. O interesse pela parte política, da onde surgiu? Como surgiu? Cara, a verdade é que a questão política ela começa a surgir em 2012, umas manifestações que começaram a acontecer no Brasil. A Dilma era presidente do Brasil nessa época. Foi pelo aumento dos 20 centavos das passagens do metrô de São Paulo. Aí começaram as mobilizações ali e o negócio foi alastrando para todo o país. Ali, até então, eu comecei a me envolver, mas eu não sabia de direita, de esquerda, já era pastor, inclusive, e tal, e não tinha muito esse entendimento. Mas estava ali, acho que houve uma convulsão social e as pessoas queriam uma mudança no país, uma mudança profunda. Afinal de contas, era o quarto governo do PT consecutivamente, né? Era o quarto, não, era o terceiro. A Dilma ainda estava... Ela foi reeleita em 2014, né, inclusive. Então, a gente estava muito insatisfeito, foi para as ruas, fizemos as manifestações, mas depois dali eu comecei a ficar mais atento à questão política. Até que em 2013, se não me falha a memória, agora não me lembro se foi 2011, isso, eu tenho que até estudar essa questão do cronograma dessa timeline, digamos assim, né? Eu ouço falar do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro no CQC. Não sei se você lembra do CQC. Era aquele programa que passava toda segunda-feira ali, com aquele pessoal e tal. Com o Danilo Gentili. Danilo Gentili, Marcelo Tais, aquela galera toda ali. Eu gosto muito do Danilo. E, cara, os caras começaram a satirizar o Bolsonaro, mas ele dava umas respostas meio doidas, que eu falava assim, cara, essa parada é engraçada, mas esse cara tem razão, cara. Depois de um super pop com a Luciana Gimenez e tal. Então eu comecei a ver que o Bolsonaro, ele falava as coisas que eu gostaria de falar. Ele falava aquilo que eu pensava, então eu me identifiquei com ele. E aquilo me fez estudar mais sobre o Bolsonaro e também entender o que era direito, o que era o conservadorismo. E aí eu fui beber da fonte do professor Olavo de Carvalho, eu fui estudar a Escola Austríaca de Economia, Ludwig von Mises, Hofbauer. Então eu comecei a estudar a galera, comecei a entender como é que era o Kirk, por exemplo, que é um pai do conservadorismo, né? E eu fui buscando. Li também algumas obras marxistas, esquerdistas, porque você precisa conhecer o seu oponente para enfrentá-lo, né? Então eu li Engels, li Marx, li uma série de coisas, estudei sobre a questão da Revolução Francesa, o iluminismo, o conservadorismo, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, o fascismo. Eu estudei sobre essas paradas, entendi, me identifiquei. Óbvio, eu já era uma pessoa conservadora pelos preceitos cristãos. A Bíblia e o Evangelho nos ensina a ser naturalmente conservador, pró-vida, pró-família, contra as drogas, contra a relativização da propriedade privada, a favor da vida desde a sua concepção. A gente é contra o aborto, a gente é contra a sexualização das crianças, a gente é contra a sexualização precoce, a banalização do corpo da mulher. A gente é contra essas coisas, como cristãos, naturalmente a gente é contra. Mas eu entendi a teoria da questão do conservadorismo e eu me identifiquei. Pegou mal, né? Parece até, né? Me identifiquei. Não, aí eu entendi que eu era um conservador. E aí eu comecei a gravar conteúdos, cara. A gente que é evangélico, a gente tem uma facilidade na oratória, né? A gente fala bem, porque a gente tá ali na igreja, a gente acaba fazendo música, cantando, abrindo culto, ganhando oportunidade para falar. Canta também? Eu sou músico, Caraca, sou músico e tal, E aí a gente acaba tendo essas experiências. E aí a gente acaba dominando essa questão da fala, da concatenação das ideias. Eu comecei a produzir vídeo na internet falando de política. Cara,
não foi rápido, né? Mas também não demorou tanto, os vídeos começaram a viralizar. As pessoas me descobriram, comecei a participar das manifestações, dos movimentos, falar no carro de som. E aí as pessoas começaram a ver a viabilidade, a possibilidade de eu lançar uma candidatura, isso em 2018 já. Sendo que eu nunca quis lançar a candidatura porque não tinha um tamanho pessoal, não tinha recurso financeiro, não tinha grupo político. Eu entendia que isso era necessário para lançar uma candidatura. Claro. Isso só foi acontecer em 2024, no ano passado. 10 anos depois, praticamente. 10, 12 anos depois. Construir um caminho, Eu né? construí um caminho, autoridade, legitimidade. Muito importante. Tem que... Acho que... Por isso que eu falo que a juventude hoje não é você ser famosinho para lançar uma candidatura. Não é você ser rico para lançar uma candidatura. Não é você ter um grupo político para lançar uma candidatura. São uma série de fatores que você precisa ter para lançar uma candidatura. Bom, eu adquiri isso 10 anos depois. 10 anos de manifestações, 10 anos de militância, 10 anos de leitura. Manifestações, assim, teve momentos marcantes, obviamente. Pô, muitos momentos marcantes. E muitos. qual que te marcou mais, assim? 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista, foi uma manifestação icônica. Só eu levei 6 ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo. Só eu. 6 ônibus. Foi uma parada absurda, irmão. Todas as ruas da... E qual, assim, qual a manifestação? Você teve presente em todas ali? Qual é ela, assim, que você... de repente falou no trio elétrico, talvez, que fez você tremer, assim, pô, caraca, eu tô aqui. Não, foi uma manifestação, cara, eu acho que foi ali Cara, acho que foi 2019, por aí, antes da pandemia. Eu falei num carro de som do Vista Pátria e do Movimento Conservador no Rio de Janeiro, em frente ao Otton Palace ali. Foi uma manifestação que, sei lá, deu umas 700 mil pessoas na Avenida Atlântica, em Copacabana. Ali foi a primeira vez que eu falei num carro grande. Eu tenho isso no meu Instagram, eu vou até resgatar isso. Ali foi realmente, falei, caraca, mano. Virou a chave. Tipo, eu já pregava em igrejas e tudo mais, mas uma questão evangélica, um público nichado. Tipo, agora eu tô falando pra uma multidão de pessoas ali, 700 mil pessoas ouvindo minha voz. Ali realmente foi uma virada de chave. E a gente construiu isso, cara, com muita humildade, credibilidade, esperando o tempo. Tudo na minha vida foi esperando o tempo de Deus. E a primeira vez que eu lancei uma candidatura em 2024, Deus permitiu que a gente ganhasse essa eleição e hoje eu sou vereador na cidade do Rio de Janeiro. Bacana, bacana demais. Você tá aqui no Pressão Total. Chega aí, curte, comenta e compartilha. Fala alguma coisa aí. É isso aí. O tempo tá muito corrido, meu vereador. Você tá aqui, ó, gente, não importa de qual lado você está. Importa você estar aqui e o que for bom pra você, você pega. O que não for, pô, abre mão. Isso aí. Não importa o lado, eu gosto de ouvir todos os lados. Tá Obviamente que tem alguns assuntos que eu vou bater de frente com você. E você vai bater de frente comigo também, você que tá assistindo. A gente não vai pensar igual. Isso é importante pra caramba. Sim. Meu vereador, ó, tô chamando meu vereador. Pô, já ganhei essa moral? Caraca. A gente tá aqui hoje discorrendo sobre vários assuntos. Sim. E a gente não vai ter o tempo cabível. Mas independente disso, você pode me chamar na outra que eu já tô disponível aí pra você. Show de bola. Vamos fazer um debate aqui, botar Bora. você aqui com o esquerdista aqui, os dois. Assim que é bom, eu gosto de ver o pau quebrando. Tem que ter a opinião dos dois lados. Mas, bom, você falou da juventude e o Nicolas Ferreira? Fala pra mim. Referência, exemplo, homem de Deus, humilde, inteligente, preparado. Nicolas Ferreira é um quadro muito qualificado. Ele é um cara que tem um futuro brilhante na vida pública, na vida privada também. É importante dizer que o Nicolas Ferreira ele é um dos maiores palestrantes hoje do Brasil, né? Eu tenho o privilégio de ser uma pessoa próxima do Nicolas. Eu não posso dizer que eu sou amigo, porque o amigo ele é aquele cara muito íntimo e, pô, a gente tem uma distância geográfica gigante. Eu mando mensagem para Nicolas no WhatsApp, ele me responde as mensagens, ligo para ele de vídeo, ele me atende. Gente fina, mas eu não posso dizer que eu sou um amigo do Nicolas, não vou vender aquilo que eu não sou. Claro. Não, mas a sua opinião sobre ele... O cara é um cara fenomenal. Não, e se eu fosse amigo do Nicolas próximo, seria um privilégio. Eu queria ser esse cara próximo do Nicolas, mas não, um cara fenomenal. Foi eleito agora pelo Congresso em Foco, que é o maior congresso do Brasil, que avalia as métricas dos deputados e tudo mais. O Nicolas Ferreira foi eleito o melhor político do ano. Uau. Tem 2 dias que isso aconteceu, alguns dias que isso aconteceu. O Nicolas, pessoalmente, ele é melhor do que o que todo mundo vê na câmera, porque geralmente é o oposto, né? A pessoa na câmera é uma coisa e por trás ela é uma pessoa arrogante, não fala com as pessoas. Acontece muito no mundo artístico. O Nicolas, ele é uma coisa na câmera, ele já é uma pessoa sensacional, dando entrevista, muito humilde, muito inteligente. Fora das câmeras, ele é um cara ainda mais sensacional. Então, ele é um pai de família, um cristão, um homem casado, um homem honrado e que, com certeza,
no futuro breve, o Nicolas vai ser um presidente da República Federativa do Brasil. Bacana. E o Brasil Paralelo? Você deu uma entrevista ali polêmica, né? Pô, cara, o Brasil Paralelo, eu fiz um documento, participei com eles do Foi um documentário, Rio né? de Janeiro, Paraíso em Chamas, onde trata da questão da criminalidade na cidade do Rio de Janeiro, e onde fez a cidade chegar nesse caos. Bom, no documentário eu não falo especificamente de bandidos, aquela coisa toda, eu falo da criminalidade e do tráfico, da romantização do tráfico, isso aí é inadmissível. O próprio traficante hoje, ele não romantiza o tráfico, ele não deixa a filha, o filho dele se aproximar daquilo ali. Ele é contra se o filho dele estiver usando drogas. Então não dá para romantizar, porque nem o próprio traficante romantiza. E eu contei muito da minha história, da minha vivência na favela do Jacarezinho, no Complexo do Lins, onde eu sou nascido e criado. Falei sobre a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi capital do Império Português. Brasil, Portugal, Algarves. E a capital do Império foi aqui, quando Dom João VI sai, fugindo de Napoleão, e vem para cá. E ele funda, né, esse império aqui no Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro já foi capital do império e hoje é essa cidade largada? É um paraíso em chamas. E foi isso que eu falei no documentário, falei da minha vida, falei da minha vivência, do meu irmão que infelizmente faleceu no tráfico, do meu outro irmão que encontra-se preso. Eu tenho um irmão que está preso hoje no sistema carcerário. E eu sou vereador da cidade, porque eu entendo que as escolhas são escolhas individuais. Mesmo nascendo numa favela, numa família muito pobre, desestruturada, minha mãe solteira com 5 filhos, eu consegui chegar não só na vida pública, mas na vida privada. Eu sou empresário, autor de livros, enfim. Então, a gente tem vivido um momento bom, mas esse momento foi mediante as escolhas que nós fizemos. Primeiro, a escolha da fé, né, de receber Jesus no meu coração como único e suficiente Salvador. Não existe nenhuma história de sucesso na minha vida sem acreditar a Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. E depois, a minha vida privada, a minha vida sentimental. Sou casado com uma mulher maravilhosa, a mulher mais bonita do universo. Hoje tem, hein? Hoje tem, hein? Varão vai chegar com força, hein? Varão! Aleluia! Depois dessa declaração aqui, Aí, a terra! Aí, ó, varão. Né, então é isso. Eu acho que as escolhas são individuais e no Brasil Paralelo eu pude contar um pouco dessa experiência. Muito bacana. E você tava falando aí, pode chamar de você também, né? Você, vai pra cima, irmão. Tem gente que é meio... Aí eu levanto e vou embora. Eu sou No desse. problem. Ele conhece. No problem. Mas vamos que vamos. Você veio da comunidade assim como eu. Sim. E, tipo, pra quem tá aqui embaixo, é outro mundo quando sobe. Pô, você falou das manifestações todas, enfim, de grandes nomes da política que hoje você anda. Você teve ali também no... Timeline, eu não sei. Timeline, eu tô sempre no Timeline com o Alan dos Santos. E o Lacombe, Lacombe, né? E o Max Cardoso. E qual é a sensação, cara, de tipo... Pô, um dia é um menino da comunidade e no outro você vai subindo a escada e chega até aos grandes da comunicação. Que você defende, né? Sim, do lado sim, que você defende. sim. Qual é essa sensação, assim, caraca, venci? Como é que é? Cara, é uma sensação de vitória muito grande, de conquista. Você olha pra trás. Cara, eu gravava meus vídeos. Assim, eu vim da favela e tudo mais, mas eu superei a favela muitos anos atrás. Não foi a política que me fez superar a favela. Isso é importante dizer. Muito importante. É importante. Eu casei no dia 27 de agosto de 2011. E eu caso e saio da favela. Então já saí da favela há 14 anos. Uau. Tá entendendo? Não foi a política. Eu não sou bem sucedido por causa da política. Não é o salário da política que me faz ser um homem bem sucedido. Tem gente que entra pra ganhar dinheiro pra com isso. política. Eu falo a mesma coisa. Não vou cuspir no prato que come, desculpa a palavra de baixo calão, mas vontade, o meu salário falar. como político é um bom salário. Eu vou gozar do privilégio de receber esse salário. E tá tudo bem. Mas eu não firmei minha vida, eu saí da favela por causa da política. Por essa razão, eu digo que a favela, eu venci, e eu tenho até uma frase, que a esquerda me bate por isso. A esquerda fala muito a favela... Ele tá querendo apanhar aqui, ó. Olha o esquerdista ali. Pode bater. Bate nele, não em mim. Tô brincando. Se quiser bater em mim, pode bater também. Que o pessoal fala, a favela venceu, a favela venceu. Venceu? Esgoto a céu aberto? Eu tenho uma música... Nego fumando maconha debaixo da tua janela. Vagabundo botando música alta de desce, sobe, um monte de criança ouvindo aquilo ali. A favela venceu, eu venci. A favela ainda não, meu parceiro. Ainda não. Falta muito para nossas comunidades. Vencer, falta muito. Vencer, né? Os barracos ainda de madeira. Sim, as saneamento não básico. Nem o que comer. Vala a céu aberto. Falta educação. Enquanto os vagabundos estão aí roubando. Não vou nem falar que eu não sou entrevistado. Entrevistado é você, sempre tem que não, é isso. segurar. Isso. A Cazé TV é um puxadinho da Globo. Que isso, Varão? Eu falei disso porque acho que o Casimiro é um baita comunicador, tá?
é um cara top, não vamos aqui descredibilizar o cara, a gente não pode ser desonesto. Ele começou ali na Twitch, né? No Twitter, gravando, fazendo lives e react. O cara explodiu. Sendo que eu acho que esses caras, quando crescem, eles têm a necessidade de pagar pedágio para artistazinho, pagar pedágio para militância de esquerda. Pô, ele levou o Marcelo Adnet lá, que é um comediante que ninguém mais assiste, teve a sua graça. Marcelo Adnet teve a graça dele na MTV, no quadro que ele tinha lá de imitar. Ali, depois dali é uma bosta, um cocô. Ninguém gosta de ouvir aquele cara. Hoje, o Marcelo Adnet se preza em ficar fazendo piadinha contra o Bolsonaro. Não tem nada nesse mundo, cara. Não tem pauta nesse mundo. A pauta desse comediante, que é um comédia... existe o comediante, existe o comédia. Marcelo Adnet é o comédia. É ficar fazendo pauta contra o Bolsonaro. Então, na Cazé TV, pô, ele faz uma piada de mau gosto com o Bolsonaro. Pô, uma boneca ali com uma tornozeleira eletrônica, né? Com uma coisa que simulava uma tornozeleira eletrônica. E o Cazé TV ali naquela patifaria. Meu irmão, num programa de esporte, meu irmão. Quer fazer piada com político? Pode fazer, tá liberado, irmão. O político tem que ser satirizado. Quer me criticar? Pode me criticar, tá tudo bem, eu tenho que ser criticado mesmo. A crítica me fortalece, a crítica me faz ser um político melhor, uma pessoa que tenha mais respeito pelo o erário e tudo mais. Tá tudo bem, não tem problema. Agora, num programa de esporte, meu irmão, pô, as pessoas saem, o trabalhador chega do trabalho cansado. Aí chega lá para assistir um Vasco, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, o cara tá cansado, irmão. Quem bebe a cerveja, pega a cerveja. Quem bebe refrigerante, que é o meu caso, bebe o refrigerante. Bota a camisa do seu clube e quer se entreter. Essa é a proposta. Aí quando você bota o Marcelo Adnet, você coloca o cara numa emboscada. O cara tá vendo aquilo ali, aí do nada o cara fala mal do Bolsonaro. Então tá errado, irmão. Esporte é esporte. Cultura é cultura. Jornalismo de opinião é jornalismo de opinião. Quer falar mal do Bolsonaro? Faz igual o William Bonner. Vai pro Jornal Nacional, a Fátima Bernardes. Beleza, agora num programa de esporte. Então, o jornalista esportivo que se presta a esse papelão, ele merece ser descredibilizado. Por isso que eu fiz e mudei o nome lá de Cazé TV para Cazé PT. Os petistas te batendo ali agora, gente. Pode bater nele à vontade. Pode vir quente que eu tô fervendo. Segura essa. Qual a tua maior dificuldade como vereador hoje? Aquele desafio assim que o pau quebra, né? Quebra. Cara, assim, a maior dificuldade que eu tenho hoje, aí, cara... O homem espirrou e tudo ali agora. O negócio foi forte, já né? Já assistiu muita sessão pau quebrando, homem? Não, cara, assim, vou te falar, eu não quero ser presunçoso nem soberbo. Mas eu não tenho uma dificuldade hoje na Câmara. Eu me relaciono bem com todo mundo. Me relaciono bem com políticos da direita, do centro, da esquerda e da extrema esquerda. Um ou outro ali, realmente, não dá para ter nenhum tipo de relacionamento. Mas eu também não tenho um relacionamento de sentar para jantar, é falar bom dia, boa tarde. Eu acho que independente de qualquer coisa, independente de lado político, cara, você tem que ser uma pessoa educada. Educada, respeitosa. Existem pessoas que, por exemplo, um comunista que quer te matar, esse não merece respeito. Eu não respeito o comunista. Eu não quero amizade com o comunista. Eu não quero sentar na mesa com o comunista. Eu não quero falar com o comunista. O máximo que ele vai ter de mim é um bom dia e uma boa tarde, boa noite. Só. Eu não quero me dar o trabalho de dar tempo para uma pessoa que deseja a minha morte, que deseja a morte dos cristãos, que persegue os religiosos em todo mundo e que matou mais de 100 milhões de pessoas. Então essa ideologia assassina eu quero distância. Agora, uma pessoa que é de esquerda e que não é comunista, que é uma pessoa moderada, vai ter o meu bom dia, boa tarde. E não vou te sentar para tomar um café, para jantar e tudo mais. Minha vida privada, ela é privada, minha vida pública, ela é uma vida pública. Mas eu não tenho uma grande dificuldade na Câmara Municipal. Agora, um desafio que eu tenho lá é fazer com que as pessoas entendam, não meus eleitores, porque graças a Deus meus eleitores são eleitores qualificados. Graças a Deus por isso. Mas que as pessoas entendam a real prerrogativa do legislador municipal, do vereador. Vereador não tem que ficar asfaltando rua, vereador não tem que ficar podando árvore, vereador não tem que ficar... Fala de novo aí, o que o vereador tem que fazer, vereador não tem que ficar asfaltando rua, vereador não tem que ficar podando árvore, vereador não tem que ficar instalando lâmpada de LED. Quem faz isso é a prefeitura. Como ofício do vereador? Pode ser. Com uma solicitação do vereador? Também pode ser. Agora, essa história do vereador falar, eu asfaltei, eu fiz, isso tudo é um processo errado para enganar o povo e se retroalimentar no poder. Então, eu fiscalizo. Fiscalizo a prefeitura, fiscalizo as secretarias, eu fiscalizo se o asfalto está sendo colocado e bem colocado, parabenizo quando tem que parabenizar e critico quando tem que criticar. Mandato que é um mandato independente, que respeita os meus pares e as minhas lideranças políticas, evidentemente, mas é um mandato independente que me dá a possibilidade de fiscalizar
o município fiscalizar as secretarias. O ex-prefeito de Colatina fala que não tem prefeito corrupto se a Câmara não der essa abertura, né? E a maioria das vezes é isso, né? A Câmara tá ali lambendo o chão do prefeito, ao invés de estar fiscalizando. Exatamente. Por isso tá essa merda. Mas essa confusão. Eu não posso nem falar. Mamãe Falei e o MBL, você mandou um recado sarcástico. Mamãe quem? Ele. Mamãe Falei. O Arthur Duval. Mamãe fala. Ah, mamãe caguei, pô. Pô, esqueci. Ó, Arthur, briga com ele, hein? Mamãe caguei. Briga com ele, hein? Mamãe caguei, um baita debatedor. Potencial. É um cara inteligente. Não é porque eu estou em espectros políticos distintos do Mamãe Falei que eu vou descredibilizar a inteligência dele. É um cara inteligente, é um cara preparado, é um cara bom de debate, mas é desonesto. Tudo que ele é de um cara preparado, um cara inteligente, ele perde para a desonestidade. Porque a honestidade é um princípio basilar. Você não precisa ser inteligente para ser honesto. Você não precisa ser bom debatedor para ser honesto. Você não precisa ter ensino médio, ensino superior, doutorado, mestrado em Harvard para ser honesto. Você não precisa ser rico para ser honesto. Então, o Mamãe Falei perde toda a credibilidade dele porque ele não é um cara honesto, não é um cara justo. Mamãe Falei e MBL se juntou ao PT e ao PSOL para pedir impeachment do Bolsonaro. Mamãe Falei, lá em 2022, incentivou um montão de jovens a fazer o voto nulo. Não votar nem Lula nem Bolsonaro, perdendo o senso de proporcionalidade. Comparar Lula a Bolsonaro, isso é falta de senso de proporcionalidade e desonestidade. Agora mesmo ele estava aí dizendo que não ia acontecer nada, que não ia ter lei Magnitsky e tal, e que fez tic-tac, contando tempo, e eu tive que satirizar o Mamãe Caguei, porque ele é o Mamãe Caguei, né? Esse cara não tem credibilidade nenhuma, né? O MBL, junto com o Mamãe Caguei, o Kim Kataguiri e aquele Renan Santos, ele disse que o Janones era a esperança do Brasil. Os caras não acertam uma, pô. Uma. Inclusive, fez parte e contribuiu com a censura, fortalecendo as decisões monocráticas injustas do ministro Alexandre de Moraes. Renan Santos, Mamãe Falei, Kim Kataguiri e MBL como um todo apoiaram a censura do ministro Alexandre de Moraes. E hoje são aves de rapinas. O MBL, olha só, eles são tão azarados que eles foram lá, coletaram assinatura para criar um partido, para começar uma coisa do zero. Aí deram o nome pro partido. Sabe qual é o nome do partido, Eric? Missão. Pega o nome Missão e coloca um O na frente. Vira o quê? Omissão. É o partido dos omissos, que não se declaram. É um partido dos omissos que não tomam uma posição. 2022 foram omissos. E aí agora, o que eles fazem? Quando teve o 8 de janeiro, aquele problema lá de as pessoas invadirem e tudo mais, eles viram que as pessoas ficaram com medo e foram presas, eles começaram a voltar para as ruas, o MBL. Começaram a voltar para a rua para se misturar e realmente trazer o capital político da direita para si. Falharam e erraram miseravelmente. De novo, menino Mamãe Caguei. Erraram de novo. As pessoas não foram com eles. Criaram um partido, que é o partido Omissão, e aí o Partido Novo agora tá ficando mais à direita. Tá se endireitizando, né? Com a saída do João Amoedo. Eles perdem espaço pro Partido Novo, que é esse partido deles, Omissão. Esses caras não dão uma dentro. Não acertam uma. Traidores. Eles acertaram 500 mil do Pablo Marçal, né? Que eles fizeram uma aposta. Fizeram uma aposta. Acho que até nisso eles erraram. Erraram. Era aí 500 mil aí, ó. Não apoiaram o Marçal, não apoiam o Bolsonaro, não apoiam ninguém. Eles têm um projeto de poder pessoal. E é por isso que estão na sarjeta. Mais uma vez, Mamãe Caguei, Guto Zacarias, o Renan Santos, que falou que o Janones seria o salvador da pátria, e o Kim Kataguiri, que é um baita quadro, mas infelizmente vota com a esquerda no Congresso Nacional. O MBL, ele derreteu de vez. 8 de janeiro, você tocou aí. E aí? Tua opinião? Minha opinião é que quem quebrou, quem depredou o patrimônio público e depredou o patrimônio privado tem que ser punido. Como diz o Código Penal, tem que ser punido. Agora, você dá 14 anos de prisão para quem picha uma estátua de batom? Nem prisão essas pessoas mereciam ter. Nem prisão, porque tá lá, tá tipificado na lei. O PT já quebrou, o MTST já tacou fogo no Ministério da Economia e nada aconteceu. O Black Bloc, financiado pelo PSOL do Rio de Janeiro. Alô, Xandão, Marcelo Freixo. Xandão, quem tá falando tudo é ele, hein, Xandão? Alô, Marcelo Freixo. Ele, onde tá Sininho? Onde tá Sininho dos Black Blocs? Os Black Blocs
nas manifestações do Rio de Janeiro, jogaram um rojão em cima da cabeça de um cinegrafista da Band que morreu. Deus o tenha. E meu sentimento à família. Veio a óbito. Alguém foi preso? Alguém foi indiciado. Abriram um inquérito com algum desses? 2 pesos, 2 medidas. O 8 de janeiro foi uma lástima? Foi, mas não foi golpe. O 8 de janeiro foi errado? Foi, mas não foi crime. Crime é passivo de prisão. Não foi crime. Então, o que se tem que fazer com essas pessoas é soltá-las imediatamente. Volto a dizer, o ministro Alexandre de Moraes, hoje, está ferindo a Constituição com ferimento de morte, porque mantém pessoas presas quando deveriam estar soltas. É só mostrar todas as câmeras que a gente volta ao normal. Mas as imagens não vazam. As imagens que vazam é do celular do Silas Malafaia, pô. Ninguém sabe o que acontece com o celular do Adélio, que depois de 6 anos que deu a facada no Bolsonaro, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém vaza as imagens do 8 de janeiro. Cadê as imagens, Flávio Dino? Sumiram as imagens. Sumiram as imagens. Cadê as imagens? E nesse gancho aí, você acha que essa galera que assaltou aí o INSS, como é que vai ficar? Será que vão ser responsabilizados? Ou será que... Devem ser responsabilizados e devem ser presos. Será que é o início da nova Lava Jato? O que você acha? Que vai puxar uma pontinha ali? É o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Mensalão, Petrolão, fundo de pensão, postalhos. Tudo isso é chinelo diante do escândalo do INSS. Só em recursos diretos foram 6 bilhões. E de movimentações, 90 bilhões, cara. Cara, você tem noção que 90 bilhões é o PIB de alguns países? É o produto interno bruto anual de alguns países, sobretudo na América Latina? Velho, os caras desviaram dinheiro de idoso que contribuiu com o suor do trabalho para esse país. Agora vai abrir uma CPMI, que é uma comissão mista parlamentar de inquérito. A presidência ia para a esquerda com o Omar Aziz, que era representante do Lula, perderam, a presidência vai para a direita, e aí com a presidência você vem a relatoria, a primeira secretaria, e aí sim, não vai acabar em pizza, e se Deus quiser, os culpados serão descobertos e depois, posteriormente, serão condenados. Você acha que vai ter condenação para... Acho que vai. Você acha que Xandão não passa a mão na cabeça de... Pode ser, mas até lá ele já vai ter sido impeachmentado. Tá com muita fé, hein, Varão? Tô com muita fé, muita certeza. Tô sim. Que caia todos os corruptos. Amém. É isso aí. Estamos aqui no Pressão Total. Eu já tô quase dormindo, mas escreve um comentário. Eu não tô nem aí porque você vai escrever aí, mas escreve um comentário que é muito importante. Eu quero saber a tua opinião. Isso aqui é uma democracia, não importa se você tá na direita, no centrão ou na esquerda. Deixa teu comentário aí. E falando nisso, essas 3 divisões aí, o que você acha? Você já falou da direita, da esquerda. E o centrão ali, a galera que não vai nem pro céu e nem pro inferno, tá em cima do muro? Na verdade, quem tá em cima do muro vai pro inferno. Só para que fique claro. A Bíblia diz que é melhor que você seja frio porque ele vai te esquentar. E que você seja quente, que você fique mais quente ainda. Mas o morno está a ponto de vomitar. Bom, o centrão hoje são um grupo de partidos que dominam, de fato, o Brasil. Eles acabam se tornando a maioria. E eles... o centrão é muito esquisito, né? Porque o centrão, ele suga tudo do governo vigente até o governo ficar mal das pernas. E quando o governo fica mal das pernas, se aproximando da eleição, eles abandonam o governo, né? Se aproximando do lado oposto que está crescendo. Como se eles fossem dissidentes do governo. Ó, a gente abandonou esse governo. A gente é contra, já para se aproximar daquilo que está crescendo para as próximas eleições. Infelizmente, o centrão, ele acaba não se posicionando, ele fica no que a gente chama de fisiologismo político. Eles são fisiológicos, eles são camaleões. Eles estão onde está o poder, eles estão onde estão os cargos, eles estão onde está o espaço. Então, é muito triste a gente ver hoje o Brasil nessa condição, mas a partir do Bolsonaro, essa hegemonia e essa inércia, ela foi interrompida. Porque o Bolsonaro traz algo que é interessante, não é tão salutar, mas é interessante, que é a polarização política. Hoje, na política, você tem que ter lado. Antigamente, você nem sabia qual era o partido do cara, irmão. O cara votava, o cara era um cara bom, todo mundo votava. Hoje não, tem lado. Hoje o cara, Dona Maria, seu José, que está no supermercado, ele sabe por que os preços estão altos. Ele sabe porque ele não quer que a filha dele vá para uma filha dele menor de idade, vá para uma parada LGBTQIA+. Ele não quer mandar a filha dele para a escola, para a filha dele ficar aprendendo ideologia de gênero. Ele sabe que quem é a favor disso é quem está na esquerda.
Então hoje você tem que ser posicionado. O Bolsonaro abriu os olhos da nação brasileira para isso. Quem é direita, quem é esquerda, quem é conservador, quem é progressista, não é verdade? Então a política abriu essa lacuna para pessoas como eu, que não tem família política, que não tem família rica, que não tem um sobrenome forte e que vem trabalhando e ganha uma eleição. Que, diga-se de passagem, a eleição de vereador no Rio de Janeiro ousa dizer que é a mais difícil do Brasil. É mais difícil ser vereador, ganhar uma eleição para vereador, do que ganhar uma eleição para deputado estadual ou federal. É muito difícil, principalmente no Rio de Janeiro, que ali o couro come, não é verdade? E tem um vereador em cada esquina. Exatamente. Deputado já é mais... Macalé, Macacotião, João do Gás, todo mundo é candidato. mundo. Então você ganhar uma eleição, que foi o meu caso, isso foi graças a Deus, em primeiro lugar, e ao bolsonarismo. Esse movimento de posicionamento. Então, a cada dia que passa, o Centrão ele vai ficando pressionado a se posicionar, ou para a esquerda, ou para a direita. Qual a fiscalização, Varão, que você teve assim, que você fez? Você fiscaliza muito, Sim. correto? Você está em várias manifestações e tal, Sim. e sempre fiscalizando. E qual, assim, foi a mais difícil que, de repente, quiseram até te paralisar? Acontece muito isso, né? Não, cara, assim, a fiscalização... Eu não... Ó, eu digo pra vocês uma coisa, eu não sou sensacionalista. Eu não sou esses caras que ficam pulando muro, botando colete pra pular muro, essas coisas todas. Eu não julgo não, tá? Eu acho que o cara tem que fazer mesmo, cada um tem uma maneira de se comunicar com o seu eleitorado, e tá tudo bem. Mas as minhas fiscalizações não são truculentas, tá? Eu já fui para o hospital fazer fiscalização. Eu fui muito bem recebido pela direção do hospital. É mesmo? Me elogiaram, e olha que eu fui contundente. Eu fui lá e pedi, e solicitei os documentos, folha de ponto e tudo mais, me mandaram tudo. Tinha irregularidade que eu denunciei, e depois voltei e corrigiram, entendeu? Porque eu acho que você não tem que ficar expondo os profissionais. Muitas vezes, os profissionais acabam sendo vítimas também do sistema. Mau pagamento, falta de infraestrutura para trabalhar. Beleza, você tem muito professor, por exemplo, nas escolas municipais, que ficam doutrinando crianças. Mas a grande maioria não. Eles ganham mal, cara. O aluno tá numa escola, numa sala de aula quente, ou você acha que o professor tem um ar-condicionado portátil? Ele também tá na sala quente, pô. Quando a aula para, o aluno sofre por causa do tiroteio, o professor também abaixa no chão e fica com a cara na poeira, pô. Então, o professor, muitas vezes, também é vítima. O profissional, muitas vezes, também é vítima. Então, quando você faz uma fiscalização, você também tem que humanizar a coisa. Você não tem que chegar lá com o pé na porta, expondo os profissionais, falando que todo mundo é vagabundo. Não, não é. Tem vagabundo lecionando nas escolas, ensinando. Tem vagabundo na polícia. Tem vagabundo na política. Tem vagabundo em tudo quanto é canto. Tem gente boa, gente ruim em tudo quanto é canto. Na igreja, no candomblé, em tudo quanto é lugar. Então a gente tem que nós temos que fazer um trabalho de maneira que a gente respeite e, evidentemente, que a gente puna quem está errado e que a gente inocenta quem é inocente. Doutor Enéas Carneiro. Referência. O presidente que nós não tivemos. A imprensa fez com ele o que não conseguiu fazer com o Bolsonaro. O doutor Enéas Carneiro foi satirizado, foi humilhado. No tempo que não tinha internet. No tempo que não tinha internet. Ele tinha 7 segundos de televisão, sei lá, só dava tempo de falar meu nome é Enéas, né? E todo mundo zoava o cara. Um dos maiores intelectuais que essa nação teve. O presidente que o Brasil não teve. E nunca vai ter. O doutor Enéas falava de soberania nacional, falava da bomba atômica, falava sobre a Amazônia. Chamavam ele já de maluco, né? Chamavam de maluco. A bomba atômica, que isso, você tá... É isso aí. E o nosso país, ele não tem um poder bélico de tal Nenhum. forma. Qualquer um entra aqui e faz A gente não aguenta 5 minutinhos de pancada com os Estados Unidos. O Inácio, que você não quis mandar um abraço, ele falou que o exército tá pronto. Tá pronto pra pintar o meio-fio. Os militares estão prontos pra pintar o meio-fio de cal. Mas você viu o vídeo. Tá pronto pra pintar o meio-fio. Eu coloquei lá o exército pronto, galera. O exército dançar. A galera do exército dançando lá. Gente, o nosso podcast hoje, ele tá com um tempo bem corrido. E nós vamos chegar ao final desse podcast agora, porque já vai bater muito tarde. Bora. Mas eu quero agradecer aqui ao pastor e vereador Rafael Satie pelo tempo que ele tirou para vir até aqui. Você que ainda não segue ele aí nas redes sociais, aí, acompanhe o trabalho dele. Quer seja de direita, de esquerda, você tem que acompanhar todos os profissionais que estão sendo pagos através dos impostos. Claro. Tanto vereadores, deputados, juiz da Suprema Corte. Policiais, professores. Você está pagando salário, você é o patrão.
Então, você tem que acompanhar. Para você cobrar alguma coisa, você tem que acompanhar. Perfeito. O pastor Rafael falou, olha, eu fui me especializar, eu busquei o conhecimento, e muita gente fala do que ouve. Então, se você está falando do que ouve, pô, já começou todo errado. Acompanha o teu candidato, se você não votou no cara, mas acompanha a si mesmo, porque você está pagando salário. Então, Bora. é muito importante isso. Eu quero agradecer a tua Obrigado, vinda irmão. até este local. Dá suas considerações finais aí. Desculpa o tempo corrido. Não, irmão, eu que peço desculpas. Olha só, Eric, eu me atrasei, eu vim de uma agenda, vim de um compromisso, eu gostaria de deixar isso claro para sua audiência. E eu quero dizer para você que minha agenda está aberta para uma próxima oportunidade. Você pode a gente vai ter um debate aqui, vou botar ele aqui, ó, com um cara ferrenho aí batendo. Ele quer me ver no debate, ele quer que eu caia na pancada com os outros. O Theo gosta lá, o Theo gosta do pau quebrando, né? Jonathan também, olha lá a cara do Jonathan. Ah, vocês são malucos. Não, mas eu quero agradecer você, Eric, pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho. Não é fácil você ter um podcast, uma comunicação nesse estúdio com uma baita infraestrutura. Parabéns para toda a tua equipe técnica também. E eu estou disponível aí, que Deus abençoe. Quiser me seguir lá, o hater, pode mandar lá, hater, que não tem problema. Não dá para cancelar quem já nasceu cancelado. Pode vir quente que eu tô fervendo e é isso aí. Mas se o hater mandar você mandar um abraço pro Inácio, você vai mandar? Eu vou pedir pro carcereiro dar um abraço no Inácio. Esse corte ficou bom, hein? Gente, obrigado pela audiência aí. Tá passando um QR Code em algum local aí, você quer nos ajudar a manter esse podcast no ar, nós não temos ajuda governamental de nenhum lado. Esse podcast aqui a gente vai receber todo mundo, tanto artista, todo mundo. Eu sou difícil de me expressar aqui, até falo de algumas pautas, mas a gente vai dar voz aqui a todo mundo. É importante todo mundo ser ouvido e o trabalho dos vereadores, dos deputados, ser conhecido, que muita gente talvez não conhece. Você tem um público, claro, e de repente que o meu público não conhece seu trabalho, que a partir de agora, a mesma coisa acontece comigo, né? Boa. Seu público que não conhece o meu podcast também. Então, acho muito importante isso tudo aí, essa junção aí. Meu vereador, muito obrigado pela tua vinda aqui mais uma vez. Nós estamos encerrando aqui. Pressão total! Ai, meu Deus! Tá explodindo tudo! Valeu! Dá um tchau aí! Bora! Tchau, tchau, galera! Pressão total! Uhul!